como é que a gente sabe se a arquitetura que a gente tem, ela está com uma complexidade adequada para o problema que a gente está resolvendo? Tem alguma forma de a gente ter essa noção ali antes, talvez, de entregar um projeto, em vez de ter que esperar ali para ver o resultado depois? Tá, legal. Deixa eu tentar dar um passo para trás até para eu me localizar e tentar explicar um pouco como eu tento olhar para o termo suficiente, né? Porque esse termo ele pode dizer diferentes coisas, né? Dependendo do contexto que a gente está falando. Então, o suficiente, eu posso estar falando a respeito da parte funcional e não funcional de um sistema, por exemplo, né? Se ele é flexível o suficiente, se ele consegue acomodar as mudanças futuras, se ele é manutenível, se ele é efetivo no que diz respeito a custo, né? Então isso, por exemplo, pode ser um parâmetro que nos ajuda a entender se a gente está olhando para a arquitetura o suficiente. Mas não só isso, né? É uma coisa que pode ser subjetiva. Então, falando de contextos e objetivos de projeto, a gente também pode falar que o suficiente olhando para esse tipo de termo, né? A gente pode falar que o suficiente é olhando para alguma coisa mais específica. Então, falando de trade-offs entre qualidade, time to market, budget, tem várias coisas que eu acho que a gente pode colocar nessa discussão. Né? Eu acho que uma coisa, né, inclusive fatores externos, né, desculpa, só complementando, existem algumas coisas que estão relacionadas à mudança de tecnologia, né, trends de mercado e coisas do tipo que às vezes façam com que o suficiente mude. Né? Então, primeiro assim, né, é uma pergunta muito difícil de responder de forma extremamente objetiva, mas eu tenho para mim que hoje, né, nas equipes que eu trabalho, eu tento trazer o paradigma, vamos dizer assim, de arquitetura como algo que tem que ser contínuo. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que fazer como a gente aprendeu a fazer aí nos últimos anos com o que diz respeito a funcionalidades, né, a entregas ágeis e a evolução contínua. Eu tento trazer isso para o mesmo contexto. A gente estava falando até de livros, né, e existe um livro em particular que eu gosto muito, que um dos autores é o Neil Ford, que é um arquiteto de software, que chama Arquitetura Evolucionária. Né? E ele traz algumas coisas que são legais para a gente, por exemplo, olhar e falar, pô, a gente pode adotar alguns princípios para tentar chegar no que é o suficiente de arquitetura. Porque depende do caso, efetivamente. Né? Claro, a gente pode, quando a gente está falando já de métricas, né, e de coisas mais específicas, a gente pode sim usar, por exemplo, princípios de modularidade, né, de acoplamento, a gente pode usar coisas relacionadas ao nosso nível de maturidade no que diz respeito a CI/CD, porque a arquitetura involuntariamente atinge todos esses aspectos de um software. Né? Então, é bem difícil de responder assim, né? De tipo, quanto que será que é muito? Mas eu acho que acaba sendo mais fácil a gente tentar trazer isso para realmente fazer parte da cultura, não só do time de desenvolvimento, mas também das outras equipes. Né? Então, é importante, assim, o suficiente, é importante a gente ter uma documentação mínima onde as pessoas que não são técnicas, por exemplo, têm condições de entender o produto sem precisar falar da sopa de letrinha. Né? É importante a gente ter documentação suficiente para quando a gente for fazer um onboarding de um novo desenvolvedor, ele ter material suficiente para conseguir sair do chão, né, e chegar lá em velocidade de cruzeiro, eventualmente da gente fazer uma mudança num componente que vai gerar dependências, que tem dependências e que pode gerar aí alguns colaterais. Então é muito sutil, né, muito difícil assim. Não sei se eu, né, arquiteto, às vezes, acho que até pode falar, a gente meio que responde não respondendo, né? Tudo meio que depende, né? Mas eu acho que é uma das coisas. Então, não sei, assim, né, eu tento seguir esse caminho de olhar o todo, trazer para a cultura do time de desenvolvimento, e inclusive fazer isso parte das rotinas que a gente já está acostumado. Então, olhando para uma metodologia ágil, por exemplo, quando a gente caminha para um definition of done, né, e hoje tem muitas equipes fazendo isso, eu tento trazer coisas que são importantes na arquitetura para esse definition of done também, porque os desenvolvedores também têm que ser arquitetos, né? Até voltando lá no livro do Clean Architecture, o Uncle Bob ele fala muito de que o software tem dois valores:
o valor comportamental e o valor de arquitetura. Né? Na visão dele, e eu compartilho muito com essa visão dele, que o que faz um bom software são esses dois pontos. E nós, desenvolvedores, somos cobrados por comportamento. Né? A gente sempre foi muito orientado ao comportamento, do negócio é top-down comportamento, e a arquitetura fica de lado. Então, é uma saga, né? É difícil, mas eu tento fazer com que a gente olhe para essas duas coisas como se ambas fossem necessárias para essa evolução contínua. Não sei se... Não, ficou ótimo. A resposta é boa, porque traz o primeiro ponto. Não existe uma regra mágica para todos os negócios usar uma única arquitetura. Eu acho que, no final, um dos motivos porque somos caros. Porque cada contexto vai depender de um desenho, de necessidades, o custo operacional, o número de pessoas que sabem a tecnologia, todo esse tipo de coisa impacta. E você falou do Neil Ford, né? Ele até lançou a nova versão aí do Evolutionary Architecture, acho que 27 de dezembro. E são 4 livros mágicos, né? O primeiro de manter o software em contínua evolução, que é o Evolutionary Architecture. The Software Architecture Fundamentals, em que ele cita 2 leis que para mim são maravilhosas, né? O porquê é mais importante que o como, e toda decisão tem o seu trade-off. O The Hard Part, e como tirar métricas em arquitetura. Então, cara, é um mundo mesmo. E quando a gente fala muito de arquitetura suficiente, eu vou muito na linha de Ultimate Sophistication, ou estado da arte da sofisticação. Nossa, a gente já pensa imediatamente em algo super complexo, mas é justamente o contrário. Leonardo da Vinci falou isso há muito tempo atrás, né? Que o estado da arte da sofisticação é a coisa mais simples possível. Então eu vou na linha de, cara, qual o mínimo possível, o mais eficiente, o mais compreensível que eu rodo nesse exato momento, ao mesmo tempo que eu penso em como continuar evoluindo a minha aplicação, porque se o produto morre ou não precisa de evolução, o emprego também acaba, né? Então, eu tenho que pensar sempre que o negócio vai mudar, o requisito vai mudar, o comando das pessoas vai mudar, a estratégia da empresa muda, e assim continua.